A hora que a gente pedir, pode colocar lá? Pode. Tá, é só você pedir. A hora que você quiser pôr, só tá falar bom, que gente... já... Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não, boa noite, porque nós estamos ao vivo em mais um episódio do Diálogo Livre Oficial. Para você que nos assiste, nos acompanhe, um prazer estar aqui novamente nesse canal. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe essa live aí para o pessoal entrar, porque hoje nós temos um convidado aqui novamente com a gente, que já faz parte do canal, Kleber Paixão. Hoje o professor não está com a gente, ele teve um imprevisto aí, mas está bem, graças a Deus. Na próxima live ele já estará, e o Gerdel também não pôde estar presente. Então, Kleber, tudo bem? Bem, graças a Deus, e é um prazer aqui estar com vocês ao vivo e, se Deus quiser, bater um papo interessante, vai ser bom. Legal, pessoal. Bom, já está tendo bastante repercussão aí. O Kleber veio hoje, como vocês viram aí no anúncio da live, Kleber vem para refutar Fábio Sabino. Não só isso, ele vai falar de outras coisas aqui também na live hoje, mas um dos temas principais é sobre o Fábio Sabino, porque o Fábio Sabino esteve aqui na última entrevista, que inclusive o vídeo está com uma grande audiência, né? E aí tem muitas questões que ele colocou aqui que o Kleber gostaria aí de falar, de orientar para quem está assistindo. E a gente, como é um canal cristão, né? E aí a gente está trazendo todo mundo, é um diálogo livre. No próprio episódio a gente falou que a gente tem nossas crenças cristãs, demos espaço para ele falar. Não foi um debate, foi uma entrevista mesmo. Mas hoje eu tô com o Kleber aqui, que o Kleber trouxe algumas coisas, né, Kleber? Fala um pouquinho pra gente o que você achou da entrevista com ele. Eu achei, primeiramente, eu achei interessante, porque brincadeiras à parte, com todo respeito, tá, Sabino? Não briga comigo, não. Mas eu acho que ele estava muito calmo, então foi muito boa a entrevista, foi muito interessante. Lógico, tem coisas que, assim, no mundo acadêmico, eu discordo dele e provavelmente ele vai discordar de mim. Isso faz parte do jogo, eu não vejo problema nenhum. Então aqui, na verdade, eu nem gosto muito de usar a palavra refutar, porque ela fecha o diálogo. Como é diálogo livre, eu acho que ela fecha o diálogo. Eu vou mostrar aqui um outro posicionamento sobre algumas coisas que foram mencionadas. É possível que ele discorde? É possível que outras pessoas que seguem o ramo dele discordem? Tranquilo. Mas eu vou mostrar aqui que tem uma ala da teologia conservadora, teologia cristã, que pensa diferente, que pensa distinto dele. Então, por isso que eu não falo que eu gosto não gosto de usar o termo refutar. Porque fica muito... fecha o assunto. Não, eu refutei, tem uma palavra final. Não, eu estou aberto ao diálogo. Tanto é que eu ainda, é uma opinião, eu sempre digo isso, no hebraico, hoje em dia aqui no Brasil, no hebraico, no grego, tem muita gente boa que manja muito de hebraico e de grego. E eu mesmo vou dar um exemplo. Igual eu falei hoje pro camarada que tava no Uber, que tava vindo pra cá. Eu falei no Uber, não sei. Simplesmente não sei. Eu sei o básico para fazer exegese de texto. Para mim, quando eu vou fazer um sermão, eu sei o básico. Mas tem gente que é muito boa naquela área. Mas em outras áreas da teologia, graças a Deus também, eu sou muito bom. Então, assim, fica elas por elas. Então, qual é a ideia minha hoje? Não é refutar, é a ideia mostrar que existe uma outra parte do pensamento que eu acho que não foi exposto. Que muitas das vezes, quem está começando a estudar teologia, ele pode se escandalizar. Ele fala, puxa vida, então isso é teologia? Então isso é exegese? Então quer dizer que eu vou vou fazer exegese e vou chegar à conclusão que Jesus não é Deus? Vou chegar à conclusão que o Antigo Testamento é um retalho cheio de emendas, que Abraão, Isaac e Jacó não existiu? Eu digo para você, tem uma ala da teologia que pensa assim, sim, mas tem uma outra ala da teologia que é mais conservadora e tudo mais, que não, que pensa diferente dele. Então, eu vou falar aqui com muito respeito a ele, e não é nada contra, não é nada pessoal, e ele sabe disso, que se ele realmente, como ele se mostrou aqui uma pessoa educada e acadêmica, ele sabe que é assim que funciona o mundo acadêmico. Discordar é um direito que todos nós temos, mas com muito respeito, a gente vai trocar uma ideia aqui sobre vários assuntos. Eu trouxe até uma anotação, depois vou transformar no meu canal em aula, vou ministrar como se fosse uma aula. Legal, né? Porque é bom isso, né? Porque aí fica um pouco mais didático. Mas aqui a gente vai pincelar algumas coisas
a respeito do que foi falado e trocar uma ideia sobre os outros assuntos. Legal, Kleber. E você falou uma coisa muito importante, que é assim, ó, e desde o primeiro contato que eu tive com você sobre o Fábio Sabino, eu achei legal a tua atitude, cara. Falei, até a gente pode fazer um debate mais pra frente, porque já tem gente aqui perguntando, o Fábio vai participar? É isso que a gente queria falar aqui. Porque se for pra ouvir crença, mitologia, eu tô fora. O Mois Épico. O Mois Épico é o seguinte, o Fábio não vai participar hoje desse debate, porque a gente tá expondo primeiro a parte do Kleber, tá? O Kleber já disse que debate com ele, né? Ele vai debater e a gente vai trazer num próximo episódio o Fábio debatendo com o Kleber. Porém, o que vocês vão ver aqui é bem legal, porque o Kleber ele vai dar uma refutada, mas com muito respeito e educação, que é o que não tá acontecendo muito. Quando o Fábio mesmo, ele falou aqui, cara, eu vou nos lugares, os caras me chamam de herege, os caras não sei o quê, e ele até se sentiu bem aqui e disse que voltaria outras vezes por causa disso. Ele falou, tem lugares que eu não volto. Então, para quem está assistindo a gente hoje, é o Kleber Paixão específico, dando o lado do cristão. Assim como a gente fez com o Fábio. Nós demos a entrevista para o Fábio e hoje ele falou da parte dele e hoje nós vamos falar. Aí depois, sim, nós vamos. Fica no canal, eu estou fazendo aqui a parte do youtuber aqui. Fica no canal porque vai ter muita coisa legal. A gente já contatou o Cogos, tá? Para refazer o debate Fábio Sabino e Cogos, vocês vão ter novidades. E dia 19 de agosto, o pastor César Cavalcante, que o Kleber vai estar aqui. Então, isso que eu achei legal, o Kleber, teve muita coisa que ele falou aqui. A gente está começando por esse tema, você tem outras coisas para falar. Uma das coisas, cara, que ele falou, que eu perguntei para ele, né? Uma das coisas que eu reparei é assim, tô falando minha parte como cristão, né? Quando a gente levava para o lado espiritual, ele falava, olha, eu não posso debater, né? E aí, eu vou na minha ignorância, tá? Assim, eu entendi que ele não pode debater porque ele estava falando só da parte da escrita, mas você acha que ele realmente não quer debater? Porque no canal dele, às vezes, ele fala sobre Satanás e tal. Você que é um catedrático também, geralmente quem é só do estudo não debate o lado espiritual ou não? Se for aquele acadêmico frio, não vai debater. Mas assim, eu estudei em 3 áreas, né? Não vou dizer que sou aprofundado nas 3, mas eu estudei as 3 áreas. As ciências da religião. Eu estudei a filosofia e teologia. Nas ciências da religião, a gente trabalha a ideia do sagrado. Então, e outra, hoje em dia a ciência da religião estuda muito, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Então, o sagrado faz parte do nosso campo de pesquisa, principalmente na área da fenomenologia. Então, assim, eu não vejo problema nenhum em falar em questões místicas, em acesso ao místico. Agora, o que tem que ser colocado em pauta qual é o meu pressuposto quando eu vou falar sobre um assunto? Não existe neutralidade científica. Hoje em dia, na teologia, na filosofia, na antropologia, em qualquer área da acadêmica, ciências, não existe uma neutralidade, que muita gente acha que a pessoa é. Eu vejo muita gente falando assim também na internet, o exegeta, vários amigos meus acadêmicos falam assim, que ao meu ver, eu vejo um equívoco. O exegeta, ele é neutro. Ele faz exegese pura. Não existe exegese pura. Toda vez que você vai chegar diante de um objeto de pesquisa, vai no campo da teologia, que é a exegese bíblica, você já vem com seus pressupostos. Se o teu pressuposto é que você não acredita que Deus existe, né? Você não acredita que Deus existe, você não acredita com um monte de coisa. Então, quando você vai chegar na exegese, você já vem com esse pressuposto e você vai colocar isso em baila, você vai colocar isso na mesa. Quando você tem um pressuposto que você acredita que Deus existe, você não consegue já chegar dizendo que você está puro na exegese. Não, você acredita que Deus existe. Você já parte do princípio que Deus existe. Entendeu? Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Vou dar um exemplo. Quando você vai pesquisar o Antigo Testamento, quando você já parte do princípio que aquilo é uma montagem, que aquilo é como dizia um professor meu, é uma colcha de retalhos. Eu tive um curso que eu participei, que era uma colcha de retalhos. Que ali teve várias interpolações, teve várias... alguém aumentou alguma coisa, tirou alguma coisa do Antigo Testamento. Aí você já parte do princípio que Abraão não existiu, que Isaac não existiu, tudo é mito. Só que assim, o que hoje o mundo acadêmico pensa? O que é a palavra mito, quando a gente fala de Antigo Testamento e Oriente Próximo? A palavra mito vem de mitós. Quer dizer narrativa. As narrativas do Antigo Oriente Próximo, elas não estão trabalhando com ciência. O autor bíblico não está trabalhando com ciência. Tentar ver ciência em Gênesis é um absurdo. Porque o Gênesis, ele é um livro do Antigo Oriente Próximo. Até foi mencionado uma coisa importante. E é uma verdade.
antes da Bíblia, tinha outras narrativas que você percebe que vai aparecer também no texto bíblico de Gênesis. Ok. Isso é ruim? Não. Isso só demonstra que e aí vai diferenciar, né, um do outro. Isso é ruim? Não. Hoje em dia, principalmente na filosofia da religião, isso demonstra que existe um fato verdadeiro ali. Tem uma narrativa antes de Gênesis que fala do Adão, de um tipo de Adão. Tem uma outra narrativa que falava de um tipo de dilúvio. Se existem narrativas antes da Bíblia que falavam disso, em vários outros povos, e no texto bíblico, o autor bíblico colocou aquilo também, isso demonstra que, de alguma forma, aquela narrativa tem um fundo de verdade. Só que as pessoas não entendem. Você pega John Walton. O John Walton vai dizer o seguinte, que é um grande especialista do Antigo Testamento e do Antigo Oriente Próximo. A linguagem, ele está tentando relatar algo que aconteceu. Mas qual é a linguagem que ele vai utilizar? A linguagem poética daquela época, do Antigo Oriente Próximo. Dizer que está usando uma linguagem poética, você não está tirando a ideia de que o texto... Vamos supor aqui, agora eu vou falar para os conservadores na teologia. Você não está tirando a inspiração bíblica. Você não está falando que a Bíblia não é palavra de Deus. Só está falando qual foi a linguagem que o autor bíblico utilizou para descrever aqueles fatos. Que na cabeça dele existiu. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Deus criou. Ele quer demonstrar isso. Como que ele demonstra? Com a linguagem que ele tinha na época. Então não vai ser uma linguagem científica, não vai ser uma linguagem filosófica, vai ser uma linguagem que ele tenha lá como... Ele tem outro tipo de linguagem? Não, é aquela linguagem poética do Antigo Oriente Próximo. E isso já é consenso acadêmico. Agora, quando a gente fala assim, não, porque houve outros povos antes da Bíblia que falavam alguma coisa de um tal de Adão. Então, ok, isso é exatamente. Porque são narrativas do Antigo Oriente Próximo que estão falando do mesmo fato. Que de algum momento, em algum momento da existência, Deus criou tudo. Tá. Bom, eu tenho algumas perguntas. Antes de você entrar na tua explanação, eu tenho uma pergunta que eu fiz para ele e eu queria fazer para você, que é uma dúvida que eu tenho ainda. E mandem suas perguntas aqui. Ajude o canal com o Superchat. Assim, ó, a gente vai dar preferência para ler as perguntas que mandarem Superchat, tá? Mas manda também a sua pergunta normal. Quem não puder mandar Superchat também manda também. Que caso a gente não consiga ler, a gente depois encaminha pro Kleber. Então, mande suas perguntas, já vai mandando. A nossa produção vai estar separando aqui, passando para nós. Quem der o Superchat, a gente dá preferência para leitura. Mas mande também, caso você não tenha condição, tá bom? Kleber, é o seguinte. Eu fiz uma pergunta para ele, cara. É o que você falou aqui agora, nesse ponto, das narrativas antigas e tal. E aí eu queria fazer para você também, se você puder me responder, baseado nos estudos, tá? Essa é uma pergunta que me pega muito, cara. Mesmo sendo cristão, assim, acreditando em tudo. Até falei para ele, cara, se a minha fé não fosse forte, quando eu vi a sua resposta, não sei se você viu esse pedaço da entrevista. Sim, assisti inteiro. Porque assim, cara, eu tava até pesquisando esse domingo, vendo uns vídeos e tal. Na Mesopotâmia, né, onde é hoje o Iraque, o Irã e tal, estão descobrindo cada vez mais coisas lá, os arqueólogos e tal. E tem a tal da civilização, que era os caldeus, se eu não me engano, né, que foi muito antes, acho que 5.000 anos antes. E começaram a achar escritos desses caras que falam dos Anunnakis. O Kleber fala muito disso. E aí, nesses escritos, dizem coisas parecidas com a religião judaica, né? O fato de um filho ser sacrificado, até sobre o dilúvio. Isso aí que eu estou te falando é comprovado arqueologicamente. Porém, o Daniel Lopes, quando deu uma entrevista, cara, eu vi ele dando uma entrevista, que também vai estar aqui o Daniel Lopes. Ele falou que é muito fácil de explicar. A linha do tempo nem sempre está certa. Isso que eu falei para o Fábio. Ele falou, não pode ser, porque a linha do tempo... eles falam de coisas que nem tinham sido escritas antes. Então, como é que você me explica isso, se você estudou sobre isso? Que isso é uma coisa que eu falo, se o cara não tiver muita fé, pega ele. O dilúvio lá atrás, lá na Mesopotâmia, já tem uma narração de um livro lá que foi achado em Ur, dos caldeus, se eu não me engano, que fala sobre uma grande inundação na Terra, o Deus é muito parecido, aí você vai para o Egito, é parecido também o Osíris com o sacrifício. A gente que é cristão, a gente sabe, eu creio, a minha crença, tá? A minha crença é exatamente, eu vou na resposta do Daniel Lopes. Eu acho que assim, que a linha do tempo em arqueologia, de você descobrir as coisas, nem tudo é comprovado cientificamente 100%. Então, a minha opinião como eu sou cristão, esse é o meu lado de cristão, que eu acredito nisso, cara, não foi os judeus que copiaram eles que copiaram os judeus. Entendeu? Pode ter sido isso. Mas aí o Fábio falou, não, mas essas descobertas foram muito tempo atrás. O que você tem para me falar sobre isso daí, cara? Vamos lá.
se os judeus foi influenciado com essa narrativa e eles criaram a narrativa deles, os judeus, eu gosto de usar o termo hebreus, Velho Testamento é hebreus. Tá. Não vejo problema nenhum. Porque são narrativas míticas no sentido de narrar mesmo algo que aconteceu. Só que você tem que ver assim, cada narrativa tem sua peculiaridade. A narrativa de Gênesis, e até o próprio Sabino falou de forma correta, e isso eu tendo a concordar com ele, o autor de Gênesis falou o quê? Ele não menciona, porque naquele período, Sol, Lua e as estrelas eram divindades. Nas narrativas, naquelas outras narrativas, eram tudo divindades. Na narrativa de Gênesis, não. É criação de Deus. Nas narrativas dos povos em volta, que você acabou de mencionar, é sempre uma guerra de deuses, deuses lutando contra deuses, para surgir aí o Deus que criou todas as coisas e tal. No livro de Gênesis, não, ele já começa, Bereshit bara Elohim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E por mais que o pessoal tá lá, o Elohim tá no plural, e aí eu também não vejo problema nenhum. E aí daqui a pouco, quando for falar de Trindade, eu vou falar uma coisa muito importante aqui, que eu vejo todo mundo na internet falando. Quando fala de Trindade, fala no Elohim, gente. Mas eu. Teve até um problema com o pastor Carlos Moisés e do Voz da Verdade. Mas assim, eu vou falar uma coisa que. O que no mundo acadêmico se fala hoje sobre Trindade, que essa questão do Elohim a gente precisa corrigir. Tá. Mas assim, o Antigo Oriente Próximo se influenciou a Bíblia, ok. E se a narrativa de Gênesis, aquele período lá, que em algum momento influenciou outros povos também? Tá. Terá algum problema? Nenhum também. Não vejo. Eu mesmo, como acadêmico, não vejo. Assim, mesmo que for influenciado, é aquilo que eu falei, elas são distintas, porque cada um conta uma história de um jeito. Mas o fundo da história é o mesmo. Da onde veio esse fundo da história? Que houve um Adão, que houve um Deus ou deuses que criou alguma coisa. Da onde surgiu isso? E aí na ciência da religião vai falar essa mentalidade de você experimentar o sagrado e descrever isso miticamente. Como que se dá isso? E aí o pessoal da internet vai falando um monte de coisa, mas não explica essa questão. Então eu não vejo problema, não. Poucos sabem, a gente tá falando do Sabino ainda aqui, né? Ele não tá aqui pra responder, mas a gente tá falando algumas coisas que a gente conhece. Ele tem a crença dele, inclusive, ele não é ateu, muitos falam que é, mas não é. Eu nem quis falar, a gente vai fazer no próximo podcast, nós vamos perguntar pra ele. Ele também acredita numa criação, e aí vamos falar da gente. Assim, eu ainda continuo com uma dúvida, porque assim, não só ele, eu vi um outro também falando, né? Uma dúvida assim, não, eu tô falando em nome de quem assiste, tá? Sim. Eu não tenho dúvidas nenhuma, muito claro isso, tá? Eu não sou ateu, eu sou cristão, eu creio em Deus, né? Já fui aí de várias igrejas, várias não, algumas. Então assim, mas a dúvida que fica numa das entrevistas, né? Eu não sei se foi ele ou se foi um outro pastor que falou isso. Eles falam que assim, não, ele falou que o mundo havia crença em vários deuses, e aí a religião hebraica, os judeus, resolveram transformar tudo em um Deus só, porque daí ficava mais fácil. Não, vamos crer tudo só em um Deus, porque havia crença em tal Deus, mas vamos criar um Deus só, porque aí eles unificaram só um tipo de Deus, porque o Fábio até falou que sempre foi politeísta antes de aparecer. Aí nos estudos, vocês estudando tal, vocês estudam sobre isso também? Sobre essas religiões politeístas. O que está pegando para mim ainda é essa coisa da linha do tempo. Porque se a gente for ver arqueologicamente, para quem gosta de arqueologia, nem o Rodrigo Silva consegue explicar isso, da arqueologia, da descoberta. Cara, uma das civilizações mais antigas foram os caldeus, onde eles acharam as coisas na Mesopotâmia. Os judeus vieram depois. Isso é a linha do tempo. Só que acharam um livro dos caldeus que vieram antes dos judeus, é a mesma dúvida ainda. Você me explicou mais ou menos. Só que a gente tem que entender tudo, como você falou, tudo teve uma criação só. E antes da gente começar aqui, você estava falando que o estudioso ele tem que também entender o lado espiritual. Na minha opinião é isso, cara. O lado espiritual. Deus que comanda, assim, se acharam antes ou depois, tal. Deus estava lá antes e é um Deus só. Assim, a linha do tempo da arqueologia, pode ser que pode ser, é isso que eu falo, que a gente não pode afirmar cientificamente, porque pode ser que amanhã descubram um pergaminho judeu hebraico de antes dos caldeus, né? Agora, recentemente, no finalzinho de 2024, foi descoberta uma coisa, não sei se você sabe, que falavam que era mito, cara, que era sobre a tumba do rei Salomão. Salomão não existia. Você está sabendo disso daí? Descobriram tinha até o trono de Salomão lá dentro. Até pouco tempo atrás, no mundo acadêmico, Davi não existia. Entendeu? Nem o rei Davi existia.
Então, assim, a ciência hoje, a arqueologia está dentro do campo da ciência, uma ciência forense, a ciência trabalha com verdades provisórias. Sim. Provisórias, ela não trabalha com verdades absolutas. Porque você pode descobrir algo que pode mudar o seu entendimento. Então, assim, o arqueólogo, ele também, ele é neutro? Não. O arqueólogo também não é neutro. Porque ó, se você conseguir chamar o Rodrigo Silva, e ele estivesse aqui, e eu queria até fazer essa pergunta para ele, porque assim, as pessoas levam muito pro lado do Rodrigo Silva pelo Adventista Sétimo Dia. Sim. Mas as pessoas tem que ter um mínimo de respeito com ele. Com certeza. Porque se você pega o currículo Lattes acadêmico dele, o camarada tem graduação, tem acho que 1 ou 2 mestrado, tem doutorado, tem pós-doc. Sim. Então o camarada, ele no mundo acadêmico, assim, ó, quando o Rodrigo Silva tá falando aqui, eu aqui perto dele, eu ficaria calado. Por que você não tem o direito de dar a sua opinião? Eu posso até dar uma mera opinião, mas perto dele, o currículo dele é alto. Só que no mundo da internet as pessoas não entendem isso. O mundo acadêmico a gente é muito mais conservador nessas questões. O camarada tem uma titulação boa, a gente respeita, pode até discordar, mas respeita. Então, assim, o Rodrigo Silva sabe de uma coisa que eu nunca vi ele falando, mas eu gostaria de perguntar para ele. Que no mundo da arqueologia existe uma arqueologia mais conservadora e existe uma arqueologia mais, que eu diria, não sei se é o termo correto, tá? Progressista. Por quê? Tem uma arqueologia que tenta ver algumas coisas como defendendo os fatos bíblicos. Outros não. É uma luta para dizer, ó, tá vendo? Descobriram tal coisa. Isso para mostrar que o fato bíblico... Vou dar um exemplo. Tem um campo da arqueologia hoje em dia que diz que Israel nunca saiu do Egito. Perdão. Israel nunca esteve no Egito. Ah, sim, eu já ouvi falar disso daí. Israel nunca esteve no Egito. Israel, ele, na verdade, ele estava lá em Canaã. Nunca esteve no Egito. Ele era de Canaã. E quando se dividiu lá o Reino do Norte e o Reino do Sul, o mais importante não era o do Reino do Sul, era o Reino do Norte. Mas tudo isso para defender uma tese. Sim. Existe uma ala acadêmica que estuda isso e é respeitada e tem titulação? Tem, vou dar um exemplo. Exemplos dados, vamos lá. Onde eu me formei, na Metodista de São Paulo, na área da ciência da religião, quando vai estudar arqueologia e estudos bíblicos, eles têm esse viés de pesquisa. E aceita isso como pesquisa acadêmica e tá tudo certo. Tranquilo, não vamos brigar com isso. Na Federal do Rio de Janeiro, os historiadores formados ali, doutores, todos eles têm esse viés também, quando vai estudar. E tem outros, agora, seminários teológicos, faculdades de teologia, outras, ela quando vai fazer essa pesquisa, ela não aceita esse pressuposto. Tem arqueólogos que são mais conservadores. Agora, tem arqueólogos que pegam uma coisa que ele descobriu, uma frase que ele descobriu, ele já cria toda uma teoria em cima daquela frase e detona tudo que está na Bíblia. A Bíblia não serve para nada. Parece que a Bíblia nunca teve fundamento. E é por isso que daqui a pouco, aliás, se quiser já pôr... Vamos entrar? A gente entra e já explica uma coisa aqui importante. Eu ia até te falar, tem gente que fala que, inclusive, o Êxodo não existiu, né? Mas, assim, só aquilo que tá na estela, os egípcios só tem uma estela que acharam lá. Mas, assim, cara, eu até vi uma outra explicação. Que se você não gosta... Os egípcios não gostavam dos judeus. Você vai citar na tua história? Eles não quiseram citar. Pra eles eram os egípcios que eram os maiorais. Mesmo assim aparece na estela. A gente vai começar a colocar. Só vou pedir pra você me dar, porque acho que a sua divulgação não entrou. E a gente tem que ter um pouco do teu público aqui também. Põe o segundo. Vai explicando aí que eu vou fazer a tua divulgação aqui. Nós estamos com 113 pessoas assistindo. Muito legal. Ó, só digita aqui pra gente. Mandem suas perguntas, pessoal. Vai mandando aí. Eu sou cegueta. Você consegue aumentar? Porque eu tô no meu computador. Eu aumentar essa parte aqui, ó. A letra é pequena. Pode jogar. A imagem não tem problema. Isso, ficou bom. Libera aí pra mim o teu celular, que a gente já vai. Quando isso, eu vou fazendo a tua divulgação pra ter teu público aqui também, pra gente poder. Eu não sei, tem alguma coisa da internet. Tá, eu vou ver aqui, deve ser. Vai explicando aí. Tá? Vamos lá. Tem uma teoria que. Existe uma teoria que Israel, ele era politeísta e depois ele se tornou monoteísta, restrito. Outros vão dizer, não, ele era monoteísta, mas Israel sempre flertou com a idolatria. Ponto. O lado conservador, eu sou do lado conservador, eu acredito que, na verdade, ele era enoteísta, depois se tornaram monoteístas restritos, e depois, mas Israel, por causa do pecado dela, sempre flertou com a idolatria.
Mas tem uma ala do mundo acadêmico que vai aceitar uma outra teoria que eu vou mencionar aqui, ó. A hipótese acadêmica. Arqueólogos e historiadores como William Daver e Marcus Smith, eu vou daqui a pouco mostrar o livro dele aqui, propõem que a religião israelita evoluiu do politeísmo cananeu para o monoteísmo em processo gradual. Houve um processo gradual. Tinha a divindade El, que era a divindade suprema do panteão cananeu, saiu brilhantemente o Rabino mostrou aqui. Tinha El como panteão cananeu, o chefe do panteão, e Asherá, que era uma consorte divina de El, era como se fosse a esposa de El. E Yahvé, inicialmente, que é o Deus de Israel, Yahvé, inicialmente como divindade guerreira do deserto. E aí teve uma gradual absorção das características de El por Yahvé, ou seja, é como se progressivamente a divindade de Yahvé absorveu todas essas características da divindade El. Daí por isso que as influências El Shaddai, El Elyon e assim por diante. E só que teve uma manutenção nesse processo, a manutenção de Asherá como consorte divina de Yahvé. Por quê? Próximo. Você sai daí, acho que do coisa, e pode passar pro próximo. Aqui eu acho que eu consigo enxergar, que lá estava pequeno. Tem as evidências arqueológicas centrais. Quais as evidências arqueológicas dessa teoria que sai do politeísmo, do monoteísmo primeiro do politeísmo para o monoteísmo. Tem a inscrição, isso aqui eu acho que os camaradas que manjam muito sabem falar melhor do que eu. Que é o Kuntelet Arut. Eu não sei, é mais ou menos, tá? Então quem aí na internet quiser me corrigir, pode corrigir à vontade. Elas são datadas do século 8. Antes de Cristo, contém a frase, abre aspas, eu te abençoo por Yahvé de Samaria e sua Asherá. A partir desse achado arqueológico, dessa frase, é interpretada por alguns estudiosos como a evidência que Yahvé possuía uma consorte divina, um lado feminino, a esposa dele, constituindo o argumento arqueológico mais citado a favor da teoria. Todo mundo que é a favor dessa teoria vai citar essa frase aqui, em vários livros. E eu vou falar alguns aqui, dois eu trouxe ele aqui. Então tem as estatuetas femininas, ó. Figuras femininas encontradas em contextos israelitas. São frequentemente identificadas como representação de Asherá. A prevalência desse objeto em espaço doméstico é interpretado como indicação de práticas religiosas populares envolvendo o culto à deusa. Ou seja, os estudiosos acharam, tem esse escrito, essas estátuas pequenas, que eram adoradas nas suas casas, eram cultos dentro das suas casas, então parte do pressuposto, já afirmou a teoria. Qual é a teoria? De que, na verdade, existia o panteão cananeu, El era a divindade, e Israel absorveu essa religião, essa divindade, para a sua crença, e Yahvé continuou com essa consorte, e Asherá era adorada em Israel, principalmente no Reino do Norte. O que os conservadores vão dizer? Os conservadores vão dizer, não, na verdade, Israel era monoteísta, principalmente no tempo de Abraão, Isaac e Jacó. O que é o monoteísmo? É a crença numa grande divindade, mas outras divindades menores que ele, que em certa medida tem uma obediência a essa divindade maior. Só que as pessoas não dizem que essas outras divindades, elas são chamadas de divindades locais, regionais. Cada região tinha uma divindade que era adorada e respeitada. Exemplo disso, e aí ele até citou Abraão, a parentela de Abraão era construtor de ídolos. Só que qual a diferença de Abraão? Abraão tem um encontro místico com Deus. Deus chega para Abraão, se apresenta para ele e fala, ó, sai do meio da tua parentela e vai para onde eu te mandar, porque eu vou fazer você de uma grande multidão. E fez várias promessas. E ele crê pela fé, por isso que ele se torna, ele é chamado de justo. Porque ele creu pela fé nessa promessa divina e ele sai. Ele não segue o caminho do pai dele. Mas na época de Abraão, Isaac e Jacó... Mas o pai dele era comprovadamente politeísta, como disse os outros povos eram políticos. Nesse período, nós chamamos que Abraão e Isaac estavam enoteístas. Por quê? Porque a teologia conservadora acredita na revelação
progressiva. Deus vai se revelando progressivamente. Então Deus não se revelou de forma plena para Abraão. Então Abraão entendia que esse Javé, o Elohim, é um Deus acima de os outros deuses. Com o tempo... Mas Abraão acreditava que existiam outros deuses? Isso, outros deuses menores. Ele acreditava nisso. É isso. Porque para muitos isso é uma blasfêmia. Não vejo problema nenhum. Tá. Não vejo problema. Porque o enoteísmo era próprio daquele período. Tá. Só que progressivamente Deus vai se revelando. Principalmente quando Deus se revela plenamente. Plenamente não. Mas de forma mais clara para Moisés. É o eu sou o que sou. Eu serei o que serei. Erie, resh, erie. Eu serei o que serei, ou eu sou sendo. Depende da tradução. Então, assim, os conservadores vão entender que houve um enoteísmo, depois passou para o monoteísmo, e dentro do monoteísmo existe uma ala monoteísta, mas Israel sempre flertou por causa do pecado dele com a idolatria, principalmente o Reino do Norte, sempre flertou com a idolatria. Tinha os postes ídolos, tinha a Asherá. Eu não vejo problema nenhum. Só que fundamentado nessa teoria aqui desses autores que a gente vai mencionar daqui a pouco, esses autores falam não, por causa da escrita que nós achamos, as estatuetas, na verdade Israel sempre foi politeísta, depois eles se tornaram monoteístas. Sim. Mas eu vou explicar uma outra coisa aqui, abre aspas. Para quem está nos ouvindo e começou a estudar teologia agora, não está entendendo bolhufas. Enoteísmo é a crença num único Deus, uma existência de um Deus maior e outros deuses menores que obedecem esse Deus. E a maioria das vezes são locais. Monoteísmo é a crença na existência de um só Deus. Ouve Israel, teu Deus, ele é o único. Ponto. O monoteísmo. E o politeísmo é a crença em vários deuses. Vários deuses. Então, beleza. Então tem a estatueta feminina e os postes de Asherá. Referências bíblicas a postes sagrados, os Asherim, nos autos são interpretados como evidências do culto sincrético em Israel. A persistência desses símbolos no território israelita é vista como indicação de aceitação cultural a Asherá como divindade legítima. Ou seja, dentro dessa teoria, que a maioria de muitos acadêmicos, tá? Não é uma pequena porção, muitos acadêmicos aceitam, mas tem outros, muitos acadêmicos que vão contrariar. Esses acadêmicos partem desse pressuposto que eu estou mencionando. Próximo, coloca o próximo. Mateuzinho, só dá um zoomzinho aqui. Você já deu zoom na... Tá beleza. Ó, quem tá em casa conseguir ver. Quais os problemas? Diminui um pouco, pode diminuir. Pode diminuir. Também você deu, né? Tá bom, vai. Tá, beleza. Ó, primeiro ali, ó, seletividade e evidências. Quais os problemas metodológicos dessa teoria? A teoria privilegia o quê? Fontes arqueológicas isoladas em detrimento do conjunto amplo de textos bíblicos consistentemente apresentados um monoteísmo normativo. Kleber, vou te cortar só um pouquinho, desculpa te cortar mesmo, eu não corto. Porque tem muita gente chegando agora, então, pra quem tá chegando agora, cadê o Sabino? Sabino fugiu. Não, Sabino não fugiu. O texto da live, assim, é a opinião, como a gente falou, nós vamos ter mais pra frente um debate entre o Kleber e o Sabino. Porém, a gente ouviu primeiro o Sabino e agora a gente tá ouvindo o Kleber. Tá? É o que vai acontecer também. Nós vamos trazer o Cogos, nós vamos ouvir o Cogos e depois nós vamos fazer um debate entre o Cogos e o Sabino. Fica aí, tem muita coisa legal. O Kleber, assim, a refutação dele não é aquela refutação agressiva como muitos fazem com o Sabino. Só voltando, desculpa te cortar. Pessoal que tá chegando, o Sabino vai estar numa próxima. Ele já topou vir aqui quando a gente chamar, mas a gente primeiro vai ouvir o Kleber, ouvir uma parte do Sabino, o Kleber e depois o debate. Não esquece, já estão mandando superchat aqui, depois a gente vai estar lendo, tá, Kleber? Tá. Obrigado aí. Mande suas perguntas e mande seu superchat que a gente vai dar preferência. Agora, fundamentado nisso que você falou, também é importante eu dizer uma coisa. Primeira coisa, tudo que eu for falar aqui, eu me responsabilizo como acadêmico, tá? Sim. Como professor de filosofia e teologia e ciência da religião. Então, por quê? Porque eu não falo em nome de nenhuma instituição, não falo em nome de ninguém. Eu me responsabilizo e aí eu tenho leis que me garantem a respeito disso. É bom deixar isso claro, tá. Porque as pessoas não entendem, né? Segunda coisa importante, por que eu não sou agressivo? Porque eu entendo que ele tem um posicionamento teológico dele e eu respeito isso nele. Ele estudou, principalmente a área do hebraico, do grego. Só que eu estou mostrando que existe um contraponto a essa teoria dele. Existe um contraponto. Só que muitas das vezes na internet é o seguinte, o camarada, eu vi esse de um debate de uma pessoa, não vou falar o nome dele por respeito, ele estava num debate e ele chegou pro padre e falou assim, por causa disso tem essa teoria que falou um monte. Só que ele não falou bibliografia, não falou do que livro ele tirou, qual a teoria, não falou nada, ele simplesmente falou
E qual é a diferença? Existe a diferença do acadêmico e do camarada, muitas vezes, da internet. O camarada da internet, ele tá falando. Aí ele fala, o acadêmico fala. O outro fala, o acadêmico fala. Vai ter uma hora que o acadêmico vai calar a boca. E o camarada que fala, ele vai continuar falando. Sabe o que vai acontecer na internet? Na internet vai dizer, o acadêmico foi refutado pelo autodidata. Porque o autodidata sabe muito e o cara... Sabe por que o acadêmico tem uma hora que ele cala? Porque ele tem responsabilidade metodológica. Tá. Ele tem responsabilidade dentro do currículo dele. Tá em jogo o diploma dele, tá em jogo um monte de coisa. Então ele não pode falar um monte de coisa das vozes da cabeça dele. Ele tem que tirar de alguma fundamentação. Então eu acho que é isso que a gente deixa isso claro pro pessoal. Então eu não tô brigando com o Zabino, nem eu sou... O Zabino veio no programa, ele expressou a opinião dele, a qual eu respeito. Sim. Mas com todo o meu respeito eu discordo dele. Eu tenho o direito de discordar. Por quê? Quem depois dá uma olhada mais tarde, eu estava apresentando aqui que existe essa teoria realmente. Desculpa ter te cortado. Não, existe a teoria mesmo do panteão, né? Existe a teoria do panteão cananeu e existe a ideia de que existe a Xerá, que era consorte de Javé. Então, qual o problema dessa teoria? Seletividade das evidências. A teoria privilegia fontes arqueológicas isoladas, em detrimento do conjunto amplo de textos bíblicos, que consistentemente apresenta, primeiro, um monoteísmo normativo. Apresenta o monoteísmo. Eu sou Deus e além de mim não há outro. Operando eu, quem impedirá? Nada, sabe? O Deus apresentado na Bíblia é um único. Ouve Israel, teu Deus, ele é um único. Então há um monoteísmo apresentado. E isso tem uma vasta gama de pesquisadores que atestam isso. Então, assim, houve um monoteísmo normativo. Os defensores frequentemente desconsideram o contexto cultural e histórico das inscrições e artefatos. Ou seja, ele encontra um artefato e já parte do pressuposto que aquele artefato está fundamentando a teoria dele. É esse que é o problema. E isso acontece também do lado conservador, que tem que tomar muito cuidado. Nem sempre só porque você achou é porque a sua teoria está certa. O Rodrigo Silva faz muito isso, né? Ele comprova muito a arqueologia com a Bíblia, né? Exatamente. Ele faz esse jogo. Teve aqui Maria de Magdala. Aqui, ó, nessa lugar aqui, Jesus possivelmente pode ter pregado. E tem um cara que era apresentador da Globo... desculpa te cortar novamente. Não, tranquilo. Tem um cara que era apresentador da Globo, que inclusive foi repórter da Globo, eu esqueci o nome dele, ele é católico. E às vezes eu vejo alguns vídeos dele, cara. Ele apresentou esses dias aí, ele tava apresentando um programa que entrou no lugar do Faustão na Band. O cara é super famoso, eu vou lembrar o nome dele ainda. E ele vai nos lugares e ele fala, existe a tradição e existe existe a verdade ali. Então ele às vezes ele fala, aqui possivelmente Maria, tal. Então tem várias, né? Mas para os estudiosos é o que você está me passando aqui. Você está dividindo as correntes de quem acredita. Então... Exatamente. A teoria está aqui, eu estou mostrando que tem alguns. É possível uns problemas metodológicos. Isso que você está falando, que eu gosto muito, é que essa frase, é possível que. Podemos concluir que... Para os católicos é tradição. Para ele, que é esse cara que faz Então a gente tem que tomar muito cuidado. O mundo acadêmico pensa assim. A gente pode ficar batendo martelo. Eu vejo na internet um monte de gente com um monte de resposta batendo martelo. Que nem o lugar da crucificação. Uns dizem que foi lá quando você faz a visita a Israel, e outros não, que eu acredito na segunda opção, que é aquela que está próxima quando você vai acho que é no Getsemane, no Monte das Oliveiras, no Getsemane, você consegue ver a forma de onde era a caveira, tem uma rodoviária embaixo muçulmana, não pode entrar lá. Agora, eu não acredito naquela que falam que é dentro daquela igreja. Sim. Sabe? Então, aí é a tradição. Exatamente. Né? Tem um monte de coisa que a pessoa chega lá e fala que muitas das vezes não condiz. Não condiz, só isso. Então, passa por a confusão, isso. Confusão entre práticas populares e teologia oficial. Há um equívoco metodológico ao não distinguir entre religiosidade popular sincrética, atestada arqueologicamente, isso é uma verdade. Houve sincretismo religioso. Gente, isso aí qualquer cientista de religião vai aceitar. Houve sincretismo religioso, atestada arqueologicamente, e a teologia normativa de Israel. A teologia normativa de Israel é preservada nos textos canônicos. A pergunta é, eu aceito o texto canônico? Eu não aceito. Beleza, se você não aceita, é um outro pressuposto. Vamos supor, no meu caso, eu aceito o texto canônico do Antigo Testamento. Então, se eu aceito, existe uma teologia por dentro
do texto canônico. E no texto canônico pode existir o sincretismo religioso, como no Reino do Norte. O povo de Israel, por causa do pecado, eles adoravam outros ídolos. Está lá no texto bíblico, como falando, que eles adoravam os postes ídolos, que é a Deus Asherá. Os postes ídolos, eles ofereciam sacrifício até de criança. E até o profeta diz, coisas que eu jamais pedi para vocês fazerem. Então isso tem que tomar muito cuidado. Então a existência de desvios não determina necessariamente a origem ou a natureza da religião. Ou seja, os desvios que houve em Israel no Reino do Norte, da idolatria do Reino do Norte, não atesta a ideia de que o povo era politeísta, depois passou para o monoteísmo. Porque há um campo acadêmico que diz que o monoteísmo só vai, sabe onde vai chegar? Só depois do exílio. Há um campo acadêmico de teólogos e historiadores e tudo mais, que eles vão atestar o seguinte, que houve só o monoteísmo depois do exílio. Por isso que depois do exílio eu comecei a escrever Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, vai escrevendo, depois do exílio, ou no período exílico. E eles escrevem para manter a religião e a identidade de Israel. Eu começo tem coisas que eu coloco lá que eu acho interessante, e tem coisas que eu não acho interessante, eu coloco. Eu vou dar um exemplo. Essa teoria vai dizer o seguinte: como o texto foi escrito depois do exílio, o que eles falam? É por isso que os autores bíblicos não colocaram o nome de Asherá. Colocaram lá poste ídolo. Porque ele não queria colocar que Javé tinha uma consorte. Esse é o problema. Passa para o outro lado. Antes de passar, eu vou responder só uma pergunta aqui da Luciana. O professor Fábio Sabino foi comunicado dessa refutação? Luciana, assim, de novo eu vou explicar. Quem está brigando? Nós somos um canal, um diálogo aberto. Nós abrimos para o Fábio Sabino, nós vamos abrir outras vezes, inclusive ele já conversou com a gente, vai vir outras vezes no canal. O Kleber já é do canal também, já veio outras vezes. Essa refutação foi sim, a gente acabou, eu pedi para a produção, nós mandamos a live para ele. Não sei se ele está assistindo. Fábio, se você estiver assistindo, manda um oi pra gente aqui. E ele gosta de ser refutado, tá? Só pra vocês entenderem. Quem é público dele conhece. Ele tá adorando, se ele estiver assistindo, ele tá adorando essa live. Como a gente disse, o Kleber Paixão é um teólogo super reconhecido. E o método dele de refutar, que a gente tá falando aqui, né, é diferente dos outros. Então ele não baixa o nível, ele tá refutando alguns pontos que ele acredita. Tem até coisas aqui que a gente conversou em bastidor, que ele, depois eu vou falar aqui, que ele concordou até com o Fábio Sabino, não é uma disputa. Então, só para vocês entenderem, o canal por isso que chama Diálogo Livre, é abrir para todo mundo. Então, a gente está ouvindo o Kleber, ouviu o Fábio, e vou tentar aqui convencer o Kleber para fazer um debate com o Fábio, mas mais para frente. Uma coisa importante, qual é o nome dela? Luciana Aparecida. Ô, Luciana, você tem que entender, no começo da live, eu até falei que eu não gosto do termo refutar. Porque refutar traz a ideia que a sua verdade é absoluta e a do outro tá errada. Foi o clickbait. Isso. Só porque, não, tudo bem. Até foi clickbait. Não, nessa parte eu entendo e respeito. Tá. Mas no meu caso, eu não traz essa ideia de que eu vou refutar que eu tenho verdades absolutas. Eu só tô mostrando que existe um contraponto. Existe uma pessoa que tem autores que pensam diferente dessa teoria que foi apresentada. E não é só o Sabino que apresenta essa teoria. Eu conheço vários amigos meus que apresentam. E assim, amigos meus que apresentam, amigos meus no mundo acadêmico que apresentam, que eu discordo. Mas isso não faz dele o meu inimigo. Eu tenho vários amigos meus que provavelmente que vê a minha live vai falar, o Kleber tá falando fanfarrice. Eles vão dar risada. Tem amigo meu que vai dar risada dessas falas minhas aqui. Mas isso no mundo acadêmico é super normal. A amizade continua a mesma. Tá. Olha, eu não bebo mais cerveja, mas se eu beber cerveja, eu falo, depois daqui nós vamos tomar uma cerveja e conversar da mesma coisa. O grande problema não é dizer discordar. A pergunta é, você consegue discordar de forma amigável? Você consegue discordar de forma respeitosa? E aqui, desde o começo da live, eu tô dizendo que eu não tô desrespeitando o Sabino. Em nenhum momento eu estou sendo agressivo com ele. E eu vou te falar uma coisa legal, Kleber, só aproveitando o que você falou, o nosso canal é um pouquinho diferente, tá? Então a gente aqui, como eu falei, a gente vai dar ouvido para todo mundo. Então, e você falou esse negócio de tomar cerveja e tal. Ó, a gente teve a live do Fábio Sabino, a gente tava com o professor aqui, e o professor, ele é cristão, ele é da congregação e tal. Sim. Acabou a live, eles foram jantar juntos, os dois. Então, assim, o próprio Fábio... Cara, eu me admirei até com o Fábio aqui, que eu já tinha acompanhado ele, todo mundo gostou dele pra caramba aqui. Sim. Porque ele também tem esse entendimento e tem coisas que ele também sabe. Desculpa eu entrar nessa só pra mim não perder o raciocínio. Sim. Que ele também sabe que é pra internet. Por exemplo, o nosso título aqui é o clickbait, pra vocês compartilharem. Ele mesmo falou sobre
na live no final do que tá aqui nesse episódio, tá aqui no canal, no final a gente pergunta sobre o Cogos, ele falou que uma parte daquilo ali, da parte dele, foi tipo uma encenação. Ele não sabia, que pediram pra ele pegar pesado e era uma encenação, só o Cogos que não sabia. Então, assim, faz parte do meio. Vamos lá, desculpa. Sim, aí. é só deixando claro que a gente fala com Não muito tem respeito. briga, não tem reputação, respeito, não tem ninguém é briga. dono da verdade. Ninguém é dono da verdade, né? e nem é obrigado a concordar comigo. É isso aí. Vamos lá. Ó, interpretações ambíguas do artefato. A expressão Yahvé, que é o tetagrama aqui, né? E a sua Asherá, é colocada em aspas, pode referir-se a um objeto de culto, que é o poste sagrado, e não necessariamente uma deusa consorte. A ambiguidade linguística não é suficientemente considerada pelos proponentes da teoria politeísta. Existe uma teoria politeísta. Qual é essa teoria, professor? A teoria de que Israel começou politeísta e só no final, depois do exílio, ele se torna monoteísta. É uma teoria. Qual outra teoria, professor? A teoria mais conservadora, de que começou com enoteísmo, praticamente no período patriarcal, depois de um monoteísmo restrito e ali no período ali do Reino do Norte e Reino do Sul, o povo desobedeceu, caiu em pecado e começou a ter aquele processo de idolatria, adoração de outros deuses. E é possível que adorou Asherá, adorou Baal, entendeu? Então, aí não vejo problema nenhum. Próximo. O monoteísmo como característica fundamental. Então, dá foco ali na primeira e depois na outra. Eu tô falando isso com o educador, tá? Não, manda bala. A produção já tá tá. acostumado. O dia do Fábio também tava lá na porque Bíblia. senão Não, é o Mateuzinho. É meu jeitão de falar, tá? Mateuzinho é fera aí. Tá. Textos antigos e exclusivismo. Mesmo em textos considerados primitivos da tradição bíblica, o monoteísmo é apresentado como normativo e fundamental. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 3. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Esses textos demonstram uma conscientização monoteísta original e normativa, independente das práticas populares desviantes. Ah, teve desvio, Kleber. Teve gente que idolatrou. Teve gente que adorou Baal. Teve gente que no Reino do Norte adorou Asherá. Isso quer dizer alguma coisa? Para uma teoria, vai dizer não quer dizer nada. O Israel era monoteísta, ali, principalmente ali no período ali mosaico, é monoteísta, e teve, por causa do pecado, dialogou com a idolatria. A teoria apresentada por muitos acadêmicos é que não. É que ele sempre foi politeísta, nunca deixou de ser politeísta, e só foi ter monoteísmo lá depois do exílio. Eu só estou repetindo isso. Por quê? Porque é um modo de pedagogia. Você repete, 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 até a pessoa entender. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho certeza que alguém vai falar assim na live. O Kleber disse tal coisa, o Kleber disse tal coisa, sendo que eu não disse. Vamos lá. Quer dizer que a teoria é que Israel era politeísta. A teoria que até o Sabino é uma teoria que é apresentada que o Israel era politeísta, sempre foi politeísta. Tá. Depois do exílio, Israel se torna monoteísta. Só depois do exílio. Só depois do exílio. E muitos escritos que nós temos do Antigo Testamento só foi escrito no exílio ou pós-exílio. O Gênesis, tudo. Tudo. É porque não tem como bater o Gênesis como Israel sempre foi politeísta. Exato, porque assim, eles vão falar, porque tem textos que Deus é chamado de Elohim, mas tem textos que Deus é chamado de Javé. E aí eles ficam lá, Elohim e Javé. Então você percebe que houve várias escolas ali escrevendo, apesar que até o próprio Sabino falou que essa teoria hoje em dia não é normativa, é uma teoria que foi levantada no século, não vou me enganar aqui, século XVIII, século XIX, e depois já se perdeu, ela não tem tanta força assim. Então, originalidade do monoteísmo israelita. O monoteísmo de Israel representa uma ruptura radical com os sistemas religiosos circundantes e não uma evolução gradual. Primeiro, conceitos de divindade transcendente e única. Esse conceito é fantástico. Por quê? A ideia de uma divindade única, não existe outros deuses. E é atestada por Isaías, e é atestada por outros componentes ali da Bíblia, do Antigo Testamento. É apresentado como um ser transcendente e único, não apresentado outros deuses, são invenções humanas, são ídolos e invenções humanas. Isso é fantástico, tem muita história falando essa parte fantástica de Israel. Outra, proibição absoluta de representações divinas. Deval não pode representar Deus, nem representar o céu, nem o que está lá no céu. Rejeição da sexualidade como característica divina. Foi rejeitado. A ausência de teogonia, que é a narrativa sobre a origem dos deuses. Não tem.
origem, uma teogonia. O que é a teogonia? A origem dos deuses, como tem entre os gregos. Não tem uma teogonia em Israel. O autor de Gênesis começa como? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele parte do pressuposto que Deus existe. Ele parte do pressuposto que Deus existe. Não existia, ele não fala, ó, no princípio um Deus brigou com outro Deus e gerou outro Deus, como tem nos outros povos, tinha a narrativa mítica de outros povos. Não, ele já começa, no princípio que Deus criou os céus e a terra. Entendeu? Então, pode pular esse aí também. E aí dá, eu vou dar uma interpretação alternativa para aquela frase da Yahvé e a sua Asherá. Tá. A gente pode ver algumas aqui. Algumas eu não concordo, outras eu aceito. Vamos lá. Interpretações alternativas sobre a frase lá, né? Yahvé e a sua Asherá. Pode ser compreendido de diferentes formas. Referências a um objeto de culto, que é um poste, né? Poste sagrado, que tinha muito em Israel. Associado ao culto legítimo de Yahvé, que eu não concordo muito com essa teoria. Um símbolo da presença ou bênção divina, não uma divindade separada, também não gosto. E eu gosto dessa terceira. Evidências de sincretismo local e não representativo da teologia normativa israelita. Existia um sincretismo local, principalmente no Reino do Norte, por causa da idolatria. O povo começou a flertar com vários outros ídolos, mas isso era local. E isso não quer dizer a teologia normativa de Israel. Entendeu? Isso acontece a mesma coisa também no catolicismo. Sabe qual é a briga que muitas protestantes brigam com o católico? Ah, porque o católico é idólatra. Tá. Nos documentos católicos, não tem tem que adorar, que ela é divina, ela é uma quarta, a Maria é uma quarta pessoa. Não tem um documento. Alguns documentos de alguns pais da igreja, que eu vejo gente na internet citando, mas sempre fora do contexto. Mas não tem um documento do Concílio Vaticano II, não tem um documento. Mas a crendice popular... Eu vi um padre explicando isso outro dia, cara, que não tem nada que obrigue o católico a adorar santo. Não tem, entendeu? Não tem. Mas a crendice popular faz o quê? Ela adora. O católico da crendice popular, ele adora Maria. Tem a distinção para o católico de veneração e adoração. E eu concordo com o conceito. Só que o grande problema é que na crendice popular acaba adorando. Entendeu? A tradição também. Maria pisou na cabeça do diabo, Maria pisou na cabeça do diabo, Maria fez isso, Maria é mais poderosa que Deus, sabe? Umas coisas meio absurdas. O próprio Jesus fala, né, quando ele tá lá, quem tá aí, né? Minha mãe, minha mãe e meus irmãos são aqueles que me seguem. Me segue, adoro o meu pai. O próprio Jesus, né, fala isso, né? A ambiguidade linguística e contextual não permite afirmações categóricas sobre a existência de uma deusa consorte oficial. Eu concordo com isso. Pode diminuir e passar para frente. Pessoal, manda seu superchat. Eu já tô mandando aqui. A gente daqui a pouquinho, no finalzinho, a gente já vai mandar pro... A tradição profética contraponto. Condenação sistemática do culto a Xerá. Os profetas condenavam sistematicamente qualquer associação entre Yahvé e outras divindades, incluindo especificamente a Xerá. Abre aspas. Também edificaram altos, colunas e postes ídolos sobre todos os outeiros. Ó, aqui é o sincretismo. Ó, a adoração de outros deuses aqui, ó. Os outeiros, elevados e debaixo de todas as árvores frondosas. Até mesmo havia prostitutos cultuais na terra e fizeram conforme todas as abominações dos povos que o Senhor expulsara diante dos filhos de Israel. 1 Reis 14, versículo 23 e 24. Olha aqui. Deus não está aprovando. O autor bíblico não está aprovando. Mas tinha sincretismo, ó. Tinha um poste ídolo. Tinha os outeiros elevados debaixo de todas as árvores frondosas. Tinha adoração aos outros deuses. Mas não quer dizer que a adoração dos outros deuses fazia com que Israel fosse politeísta. Por isso que eu estou falando. Eu discordo não só dele, mas de vários outros acadêmicos. Mas outros acadêmicos vão discordar de mim. Vai dizer, não, Cláudio, hoje há uma gama de estudiosos que pensa isso. Então, beleza. Pode passar lá para o outro lado. Ó, metáfora conjugal exclusiva. Os profetas utilizam consistentemente a metáfora conjugal para descrever a relação exclusiva entre Israel e Israel. Não, Yahvé e Israel. Quando o profeta vai usar uma metáfora de que Yahvé é casado com alguém, ele usa a metáfora que Yahvé é casado com Israel. Essa metáfora que é utilizada. E não a metáfora que Israel é casado com Asherá.
Entendeu? Contendei com vossa mãe. Contendei. Porque ela não é a minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições da sua face e seus adultérios de entre os seus seios. Oséias capítulo 2, versículo 2. Que é a metáfora que mais Oséias usa, né? Casamento de Javé com Israel. Essas metáforas perdem seu sentido se Javé já possuísse uma consorte divina. Se Javé já tinha uma consorte divina que era Xerá, essa metáfora utilizada, por exemplo, por Oséias, não condiz. Mas sabe o que os outros acadêmicos vão dizer? Não, Kleber, é porque Oséias e outros livros foram escritos posteriormente, é pós-exílio, Kleber. Então, por isso, foi feito para sanar um problema, uma lacuna que tinha ali. Ok. Passa para frente. Não quero ser rápido para não ficar demorando muito, tá? Sincretismo versus religião normativa. Tá? Eu tô pulando muito rápido aqui, gente, para não ficar enrolando, porque eu sei que é chato. Mas é só para vocês entenderem. Tradição textual normativa. Os textos bíblicos estabelecem o monoteísmo exclusivista como norma religiosa de Israel, desde sua origem, proibida qualquer culto a divindades além de Yahvé. Pelo menos eu acho que todos os teólogos conservadores vão concordar comigo. Tenho certeza que os conservadores vão todos concordar comigo. Tensão histórica. A história de Israel é marcada pela tensão constante entre o ideal religioso monoteísta e as práticas sincréticas populares influenciadas pela cultura circundante. Então houve sempre essa tensão. Existia o ideal do monoteísmo, mas existia a idolatria. O povo sempre adorando outros deuses. Sempre houve essa tensão histórica. Para o lado último. Evidências arqueológicas. Os achados arqueológicos documentam primariamente as práticas populares desviantes e não a tradição teológica normativa, criando uma distorção de percepção histórica da religião israelita. Então, diminui um pouco mais. A existência de sincretismo religioso em Israel é inegável. Ninguém nega isso, que havia sincretismo religioso. Eu também não nego. Mas interpretar esse sincretismo como evidência da natureza original da religião israelita representa um erro metodológico fundamental. Próximo. Contribuições acadêmicas para refutação. Legal, porque o pessoal aqui no chat tá falando, ele não tá citando as fontes. Não, aí tá o Kenneth Kinshin, nessa obra aqui, demonstra historicidade e coerência do monoteísmo israelita, desde o período mais antigo, contestando a narrativa evolucionista da religião de Israel. Outro, o Richard Balkan, especialista no Novo Testamento, quando ele foi pesquisar sobre o monoteísmo de Israel, ele fez: analisa o monoteísmo israelita como um fenômeno único e distintivo no mundo antigo, fundamentalmente diferente das religiões politeístas circundantes desde a sua origem. E o outro, o Michael Reiser, que tem um livro que eu tenho ele no Kindle, e eu quero comprar ele físico. Ele é muito bom. Ele oferece uma interpretação sofisticada da cosmologia bíblica, explicando como a Bíblia reconhece seres espirituais subordinados sem comprometer o monoteísmo radical de Israel. Por quê? Porque ele mostra que desde o mundo patriarcal a crença nessa ideia dos anjos. Os anjos também poderiam ser chamados de Elohims. Esse autor vai demonstrar isso na obra dele, tá? Levi Press, eu acho que é o nome da editora. É carinho o livro, porque é internacional. Acho que já acabou. Passa a ver se... Não, então vamos lá. Conclusão, uma avaliação crítica e equilibrada. Crítica e equilibrada. Problemas fundamentais. A teoria de Javé politeísta e sua consorte Xerá apresenta 3 falhas metodológicas críticas. Seletividade das evidências, ou seja, a pessoa que faz isso, ele é seletivo, porque ninguém é neutro. Interpretação inadequada dos artefatos e confusão entre prática popular e teologia normativa. Entendeu? A quem pôs... Volta lá, por gentileza, desculpa. A quem pós comparareis a Deus? Ou como que confrontareis? Isaías 40, 18. Volta para o outro lado lá. 2.700 anos de tradição. A tradição monoteísta de Israel, documentada há mais de 2.700 anos em textos bíblicos, apresenta características distintas e revolucionárias que distinguem claramente das religiões politeístas do Antigo Oriente Próximo. Então, traduzindo, gente, existe essa tese e eu respeito. Quais os autores? Acho que... Deixa eu ver se tem a bibliografia aí. Acho que não, acho que acabou.
Quem gosta dessa teoria? Onde eu posso consultar essa teoria? Eu vou falar 2 livros aqui que eu salvei. 2 livros. Então, quem gosta da teoria que foi apresentada, que Javé tinha uma consorte Asherá. Existe esse mundo acadêmico que aceita essa teoria. Existe, Kleber? Existe. Então, menciona pra gente. Vamos lá. Aqui, eu quero que você... Vamos lá. Tem um livro, O Memorial de Deus. Do autor, é o Mark... É o mesmo autor desse livro aqui, ó. Mark Smith. O Memorial de Deus. Eu tenho na minha biblioteca. Eu não achei lá para trazer aqui. Mas é muito bom. Fala dessa teoria que Javé tinha uma esposa chamada Asherá, ou uma consorte. As Sagradas de Asherá e Javé. Autora, deixa eu ver, editora... Não faltou aqui. E tem Asherá, a deusa de Israel. Essas obras você acha na Amazon, tá? Tô fazendo até propaganda na Amazon aqui. E tem esses 2 aqui, ó. História Primitiva de Deus. Isso. Mostra pra cá, aqui, ó. História Primitiva de Deus. Aqui ele vai descrever como que tudo se deu. E tem, gostei muito desse, do Thomas Romer. A Origem de Javé, o Deus de Israel e o seu nome. Da editora Paulus. Eles trabalham essa teoria. Mas eu queria uns professores aqui no Brasil. A maioria dos professores que fazem estudos bíblicos do Antigo Testamento, da Metodista de São Paulo, trabalham com essa teoria. Os historiadores da Federal do Rio de Janeiro, a professora Juliana e outros professores trabalham com essa teoria. Então tem vários professores acadêmicos que concordam com essa teoria que o Sabino apresentou. Eu não estou dizendo que ele tirou vozes da cabeça dele. Ele apresentou uma tese acadêmica. Mas eu estou mostrando que existe a possibilidade de falhas dessa tese. É isso que eu falei. Então as pessoas ficam na internet achando que eu estou brigando com ele. Não estou brigando. Eu só estou contestando essa tese. Tá bom? Kleber, o nosso tempo tá quase acabando. Cara, foi assim, a gente tem mais 17 minutos aí. Você quer falar, a Trindade é muita coisa que você precisa falar, ou você quer fazer mais um episódio só pra falar da Trindade? A Trindade é a área assim, que eu mais pesquiso é sobre Trindade, mas de então forma nós vamos resumida... ter que fazer um episódio só da Trindade. Sobre Trindade. Aliás, esses livros eu vou usar todo o meu próximo mestrado, tá? Que eu quero fazer esse processo gradual da questão de Javé, tá? Para depois falar sobre Trindade no Novo Testamento. E eu vou usar no meu próximo mestrado. Eu tenho já um mestrado em Ciência de Religião, só que o outro eu tive que utilizar sobre o Belo, tive que falar sobre questões metafísicas. Nesse eu vou usar mais textos bíblicos. Vou dar um exemplo. Nos estudos hoje, os exegetas trinitários, os que pesquisam sobre a Trindade, eles perceberam que não poderiam ficar só no dogma ou no desenvolvimento do dogma. Eles tiveram que se voltar ao texto bíblico para fazer exegese. Principalmente de alguns textos chaves do Antigo e principalmente do Novo Testamento. Porque a gente só faz Trindade a partir do relacionamento que o filho tem com o pai. Ponto. E nenhum exegeta trinitário hoje, quando vai apresentar a Trindade, começa com Gênesis capítulo 1. Porque lá tá lá Elohim, e lá fala, façamos o homem. Ninguém começa com isso. Ninguém. Eu mesmo não começo, nenhum outro autor começa. Quer ver outras partes de textos que é utilizada para tentar provar a Trindade? Algumas passagens ali do Novo Testamento. Questão de unidade composta, que até o próprio Sabino mostrou, né? Que ouve Israel, teu Deus, ele é o único. Essa palavra único aqui, esse único, tem gente que fala assim, é errado, então é uma unidade, mas é uma unidade composta. Quando o César Cavalcante vir aqui, ele vai explicar bem melhor do que eu. Ele é bom em hebraico. É até legal falar, você vai estar participando com o César, você trazer esse tema da Trindade, porque não sei se você ficou sabendo, o pastor Carlos Moisés, que é um cara que eu admiro, do Voz da Verdade, pra quem não conhece, aquele cara que criou a música O Escudo, por toda a minha vida. Ele foi no César Cavalcante e foi num outro podcast, cara, e foram pra cima dele porque ele falou que Jesus e Deus era
a mesma pessoa, né? E aí gerou uma polêmica e uma dúvida, né? Legal, eu vou pedir para você trazer esse tema também com o pastor César, mas qual que é, vou ser mais direto contigo, qual que é a sua opinião em relação ao que ele falou? Ó, Jesus e Deus é a mesma pessoa ou não? Cada um é separado do outro? Não há, porque na Trindade não é três deuses, não há separação, é um único Deus, mas a vida desse único Deus, como diz a Soderegger, que é uma grande estudiosa dos Estados Unidos, a vida dele é uma vida de relação. Uma vida de relação. Então, as distinções estão nas relações. Paternal, filiação e processão. Outra distinção. O Pai eternamente ama, o Filho eternamente é amado e o Espírito Santo é eternamente amor. Vínculo dos dois. Então, as distinções... De ser distinto não quer dizer que são três deuses. Na teologia trinitária, ser distinto não quer dizer três deuses. Porque ontologicamente nós estamos falando de um único Deus. Na distinção estamos falando de três pessoas, não três deuses. Porque sendo três deuses é triteísmo. Tá? Então, assim, a gente rejeita o triteísmo, a gente rejeita o politeísmo. A gente crê num único Deus. O cristianismo, ele é monoteísta. Ele é teísta, porque ele acredita na existência de Deus. Ele é monoteísta, porque ele acredita que existe um único Deus. E ele é monoteísta trinitário, porque ele diz que esse único Deus tem uma vida de relações, de Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu discordo de César Moisés. Eu gostava dos louvores dele, tá? Isso é inegável, cantei muito. Eu depois até tenho uma obra para contar a respeito do louvor dele, o dia que eu tava com câncer lá no hospital. Mas um dia é para outro dia, a gente conta. Legal. Então, assim, mas discordo totalmente dele. Ele tem uma visão que ele não é trinitário. Ele é... Tem um termo, eu vou lembrar, tô falhando não. Tem um termo para isso, termo técnico, que ele não é trinitário, ele não crê na doutrina da Trindade. Só que quando você não crê na doutrina da Trindade, tem um perigo. Qual é o perigo? O cristão, ele é trinitário. Dizer que é cristão e não é trinitário não é só um equívoco, não é paradoxal, é uma confusão entre termos. Ser cristão e ser trinitário, ser cristão e ser unicista, que ele é unicista, agora eu lembrei. Ser cristão e ser unicista é confusão entre termos. Agora, ser cristão e ser trinitário é o correto. Então você não pode dizer que você é cristão se você não acredita na Trindade. Mas assim, de forma rapidamente, só para não ser igual o professor lá, mais um minuto, mas lembra? Mas eu respeitando o tempo. Respeitando o tempo. Até que eu sinto saudade dele hoje. Hoje estamos orando por você, professor. Lembrando, tem muita gente que me perguntou no meu canal quem é aquele professor. Quem é aquele professor? Aquele homem de bigode. Gente, aquele homem de bigode é um gênio. Na área dele... Quer que eu fale um pouquinho dele? Pode. Esse cara foi um dos que criaram o Plano Real, o nosso co-host aqui, nosso host aqui também. Hoje o presidente do Banco Central foi aluno dele. Ele despachava na sala do presidente Fernando Henrique. Tem livros sobre ele tem livro, é só isso. Não, o camarada manja na área dele. Se você ver o currículo Lattes dele, na área dele, ele manja muito. Na gíria popular, na gíria de hoje em dia, o camarada é monstro. É monstro. Então tem gente que me pergunta pra mim achando que não, gente, ele é monstro. Então, só pra deixar isso claro que as pessoas não entendem isso. Mas assim, a questão da Trindade, menos de um minuto. Nós não acreditamos em três deuses. Acreditamos num único Deus. Vivo e verdadeiro, é um Deus vivo. Só que a vida desse único Deus é uma vida de relações. Então, isso deixa claro. E para ser cristão, você tem que ser trinitário. Então, mas no outro dia, na próxima vez, a gente fala só sobre esse assunto. Lembrei. Nós não utilizamos Gênesis, não utilizamos outros textos para dizer, eu quero provar a Trindade pela unidade composta. Não. Quero provar a Trindade com Gênesis primeiro. Não. A gente não usa esses textos. A gente gostamos de trabalhar as revelações que Deus fez, as epifanias, que é as cristofanias, né? As manifestações do Cristo pré-encarnado, né? O Malach Yavé, o anjo do Senhor, falamos dele. E depois partimos para o Novo Testamento. Entendeu? No Velho Testamento são vestígios da Trindade. No Novo Testamento, revelação plena. Então, acho que é isso que as pessoas precisam entender. E aí, na próxima vez, a gente desenvolve com mais tempo. Nós temos 2 superchats aqui, eu só vou ler. O Mois Épico. Obrigado, Mois, pelo superchat, viu? Ele colocou aqui. Gênesis é posterior. Quem influenciou quem mesmo? Quem? Ele colocou aqui. Gênesis é posterior.
Quem influenciou? Acho que ele estava falando quando a gente estava falando dos caldeus e tal. Ah, sim. Mas, Quem influenciou quem mesmo? então, mas a pergunta, a questão isso implica em quê? Se um influenciou o outro. Vamos supor que os textos influenciou o autor de Gênesis para escrever. Primeiro que não influenciou no núcleo. Influenciou em algumas características, né? Por exemplo, no livro de Gênesis menciona um tal de Adão e uma tal de Eva. Tem textos antigos que mencionam mais ou menos um tipo de Adão, sabe? Um tipo de Eva. Mas a narrativa do autor bíblico, ele é distinta. Vou dar um exemplo. A narrativa do autor bíblico, ele parte do pressuposto que Deus existe. Segunda coisa, todas as outras criaturas dependem de um tal de criador, porque é ele que está criando Sol, Lua. Nas outras narrativas, Sol, Lua e estrelas são divindades. Então, o núcleo não mudou. Mesmo que, vamos supor, o autor bíblico foi influenciado com as outras narrativas, isso não implica necessariamente, vamos supor, não necessariamente metafisicamente, que, porque influenciou, então tudo que está indo no Gênesis é errado. Não necessariamente. Não existe uma necessidade para isso. Então, na verdade, assim, você admite que pode ter tido influência. Não vejo problema nenhum. Não cópia, como alguns dizem. Não, né? copia e cola não. Não tem Porque como. o autor bíblico mudou. Aliás, nenhuma narrativa tem copia e cola. Sim. Nenhuma narrativa mítica, e aí agora eu vou entrar na minha área, ciência e religião. Nenhuma narrativa mítica, por isso que a palavra mito vem de mitose, de narrativa. Nenhuma narrativa, ela tem copia e cola. Ela pode ser influenciada, mas ele está tentando descrever uma mesma verdade. O grande problema é que ninguém fez a pergunta certa. Por que que todos os povos narram uma mesma verdade? Isso é verdade. É o mesmo, né? Então teve realmente teve uma criação, um criador, né? Entendeu? E aí, assim, a gente precisa entender, porque tem muita gente que também não tem obrigação de entender, e aí vai até para muitos crentes também, inclusive. Eu estava conversando isso com meu filho esses dias aí, meu filho com a minha esposa. Quando você vai na igreja, por exemplo, Mateus escreveu Mateus. Então, assim, tem alguns livros que não foram escritos por eles. Então, na época, por exemplo, assim, e não vejo se você discordar de mim, pode falar. Mateus andou com Jesus, um exemplo, tá? Mateus andou com Jesus e contou para uma pessoa. Eu andei com Jesus. Por isso que os livros são encontrados depois de Jesus, né? E aí essa pessoa que foi escrever, ela passou para uma outra pessoa. Essa pessoa, eu vou escrever esse livro, esse pergaminho. Porque a Bíblia foi isso, foram livros que foram achados os manuscritos, e aí a igreja separou alguns, tem os livros apócrifos e tal. Essa pessoa, quando ela vai escrever, ela pode, assim, ela não pode mudar, excluir, mas ela pode adaptar o conceito da época, né? Tanto é que Mateus, Marcos e Lucas narram algumas coisas de pontos diferentes. Sim. Então, assim, então isso não é pecado fazer isso, não é proibido. Então, a pessoa, não é isso. Porque na Bíblia fala que não pode, não. Ninguém mudou nem acrescentou. É a mesma coisa, não é a mesma coisa exata. Mas, por exemplo, quando foram escrever Gênesis, eu quero dar um exemplo daquilo ali. Putz, o que eu pego como exemplo? Aquela coisa. Eu quero dar um exemplo, no meu caso, eu quero dar exemplo de uma câmera, a minha câmera aqui é Sony, eu preciso falar de uma câmera super potente, mas eu não sei, uma câmera Sony, entendeu? Então, não, isso daí não foi pecado, a pessoa escreveu. Então, que o Kleber, eu acho que é isso que você está querendo dizer. Isso. Pode ser, e essa era uma dúvida minha, inclusive, sabe? Putz, essa é uma boa explicação, porque eu na minha cabeça achava que não podia ser nem influenciado, né? E aí muitos entram nessa brecha, né? Assim, vamos supor, foi influenciado, aí eu vejo um monte de gente na internet, tá vendo? Isso prova que a Bíblia não serve pra nada, que tudo que tá na Bíblia é mentira. Não necessariamente, não existe uma necessidade. Quando eu falo aqui em termos metafísicos, tá, gente? Uma necessidade é aquilo que é e não pode ser outra coisa. Houve influência, então o texto não presta. Houve influência, então tudo que está no texto é mentira. Não necessariamente. O autor teve uma experiência religiosa e descreveu. E a linguagem que ele tinha é a linguagem poética da época, mas ele está tentando descrever um fato. Então, um jeito que ele tinha. Quando você fala, por exemplo, quando a gente fala de... Eu não sei se eu estou só dando os exemplos aqui. Que muitos dizem, Jesus foi muito inspirado na crença, não sei se é de Osíris, no Egito e tal, porque sacrifica o filho e tal. Então, ao propósito de Deus é sacrificar seu filho, e aí talvez o escritor tirou um exemplo, olha, como é que eu vou explicar na época, vamos supor que os textos egípcios vieram antes de quem escreveu sobre Jesus. Eu preciso dar um exemplo de como a ideia do sacrifício de Deus inspirou, né, é inspirado por Deus, eu vou dar um exemplo aqui, vou pegar
Osíris falou isso, então eu vou pegar esse exemplo aqui e falar, olha, no livro lá que os egípcios falam, é mais ou menos isso. Mas não é que aquilo ali, eu copiei o sacrifício de Osíris, do filho de Osíris, e aí é Jesus. Não, quem inspirou foi inspirado por Deus, religiosamente, inspirado por Deus, e eu precisava dar um exemplo na época. É isso, mais ou menos, mais só pra eu entender. É mais ou menos, só que é o seguinte, no caso de Jesus, Jesus realmente existiu. Sim. E todos os fatos dele, da vida dele, igual hoje em dia é consenso acadêmico que Jesus existiu. Sim. A discussão que se dá é, ele era Deus ou não? Sim. Essa é a discussão. Não, mas o que eu digo assim, pra provar, pra escrever que Jesus existiu, ele pegou um exemplo de um mito do Egito que tinha uma coisa parecida e falou, olha... mas no caso de Jesus não. Já no caso não, porque é uma descrição de uma biografia de uma pessoa realmente que existiu. Sim, sim. E que, assim, era testado milagres para ele. Osíris, pra quem crê, não existiu. Osíris é uma crença dos egípcios, que pra quem é cristão, a gente porque não crê. Com o tempo, tanto os judeus já perceberam o seguinte, os outros deuses não existiam. Eram frutos da imaginação humana. Tanto é que no Velho Testamento toda hora fala isso. Gente, os outros deuses é fruto do coração humano, é fruto da imaginação humana. E aí, quando você chega no Novo Testamento... nós estamos falando de uma pessoa concreta. Então, quando alguém foi fazer a biografia de Jesus, já é diferente. A biografia de Jesus, o camarada tenta relatar mesmo. Só que são biografias distintas. Aquilo que você falou, cada uma perspectiva. Mateus tenta descrever de um jeito, para um público. Vamos supor, Mateus quer descrever que ele é Messias. Sim. Quer descrever que ele é da descendência de Davi. Por isso que ele faz aquela genealogia remontando a Davi. Lucas não, quer descrever que ele é um verdadeiro homem. Sim. João quer descrever que ele é Deus. Por isso que ele começa. No princípio ele era o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E outra, o primeiro capítulo de João não descreve dois deuses. Ele descreve um único Deus, que essa que é a mágica da coisa. No princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, ou seja, estava do lado de Deus e era Deus. Ou você está falando de dois deuses, ou você está falando de um único Deus. Então, por isso que a igreja primitiva, de alguma forma, no primeiro século, já adorava Jesus. Isso que eu queria falar. Já adorava Jesus. Quem pode atestar isso? Tem bibliografia? Kleber. O próprio Richard Balkan, que eu citei aqui, o N.T. Wright vai falar da mesma coisa, e principalmente o Larry Hurtado. Eu estou citando biografia de pessoas que são pesquisadoras, que esse negócio não foi os pais da igreja que inventaram a adoração de Jesus. A igreja no primeiro século já adorava Jesus como Deus. Tem até prova arqueológica disso, né? Estão achando cada vez mais. E aí só vou ler o outro superchat dele, tá acabando nosso tempo. Mois Épico mandou mais um superchat, obrigado novamente. Alguns dizem que ele aqui ele tá um sarcasmo, né? Alguns dizem que o êxodo nunca existiu. Sim, tipo, a academia há décadas. Não necessariamente. A década não. É uma ala do mundo acadêmico que acredita nisso. Tem sim. O Moisés tá certo em sentido que o mundo acadêmico atesta que não houve êxodo, não houve Mar Vermelho, não houve nada. Abraão, Isaac e Jacó nunca existiram. Israel nunca saiu do Egito. Bom, falavam que Salomão nunca existiu, né? Israel nunca acharam agora, né? Eu vou dar um exemplo bem para terminar. Eu vou dar um exemplo bem para os dias de hoje. Acho que até já falei isso. E eu vi isso, estava falando com o Kleber antes de começar aqui. Mas os egípcios não falam do êxodo. Porque se os egípcios eram tão importantes, se eles citam tantas coisas do êxodo, da religião, está tudo escrito que os egípcios foi a civilização que registrou tudo. Por que só tem um pedacinho na estela que foi achada lá do faraó, que fala sobre, dá a entender que um povo... Cara, eu vou falar uma coisa para você. Tô falando para quem é leigo agora, como leigo também. Você é palmeirense, tá? Então você vai escrever a biografia do Palmeiras. O Palmeiras para você é o melhor time do mundo. Tô dando exemplo aqui, tá? E o seu maior inimigo é o Corinthians. Você vai citar quantas vezes na biografia do Palmeiras o nome do Corinthians? É simples. Não vai querer citar. Tô certo ou não? Não vai querer citar. É simples. É claro, os egípcios se achavam um povo mais forte, eles sabiam que tinha um povo escolhido, mas é claro que ele não vai citar. Mesmo assim, aparece uma situação lá na estela, né? Sim. E aí a outra opinião, assim, muitas coisas ainda estão sendo achadas arqueologicamente. A gente não pode, nesse ponto aí, a minha opinião é assim, a gente não pode bater o martelo final em tudo. Sim. Porque ainda tem coisa, assim, acharam os livros dos caldeus muito antes, os escritas deles comprovado por Carbono 14, que é de 3.000 anos e meio atrás. A da Bíblia é de 2.000 e pouco, né? Você falou 2.700. A dos caldeus lá em Ur, na Mesopotâmia, é de 5.000, 4.500. Beleza, é o que acharam. Quem não garante pra gente que daqui a um tempo não vão achar um escrito bíblico de 5.500 anos?
Não, nada é garantido e outra também. Igual eu falei, a ciência ela trabalha com verdades provisórias. Então você pode achar. E digo mais, sabe, quer saber? Se era para te achar alguma coisa mais gritante, já teria achado. Sim. Eu vou dar um exemplo. Essa fala, a frase, né? Javé e a sua Asherá lá em Samaria, né? A Javé e a Asherá. Foi descoberta a frase. A partir da frase e das estatuetas do Reino do Norte, foi descoberta, fizeram toda uma teoria. Em cima dessa teoria, estão dizendo que o Reino do Sul praticamente nem existia. Só existia o Reino do Norte e ele era o mais importante. Aí descreveram que Israel nunca... Eu vi até um professor, amigo meu, falando numa palestra, Israel nunca saiu do Egito, ele sempre esteve na Palestina, nunca... Então, ou seja, já começa a desenvolver toda uma teoria a partir até de uma frase. Então não é consenso acadêmico que ele está dizendo. Tem vários outros autores que discordariam. Um exemplo que eu dou novamente para quebrar tudo isso aí e confirmar o que eu falei é assim, o Kleber até falou que Davi durante muito tempo foi um mito. Muita gente até hoje fala que Davi não existiu. Tá, pesquisa lá depois, na hora que acabar a live, vai lá no Google e pesquisa tumba de Salomão. Só pesquisa isso que você vai ver. Agora em final de 2024 acharam a tumba de Salomão, cara. Salomão foi filho de Davi. E tem mais detalhes, tem um vídeo no YouTube do Fatos Desconhecidos. Assiste esse vídeo, Fatos Desconhecidos, falando sobre a descoberta da tumba de Salomão. Lá tá descrito o que acharam lá. Cara, eu chorei ontem assistindo esse vídeo, cara. Porque lá tem até o trono dele, feito em ouro. Tem foto do trono que acharam. Do trono de Salomão. Então, assim... E aí, Davi não existiu? Como é que o filho dele existiu? Uma coisa que eu vou deixar claro aqui pra me encerrar da minha parte. Primeiro, agradecer a todo mundo, tá? Deus abençoe vocês que participaram da live. Deus retribuindo. E viu aqui, a irmã pediu uma... Ah, tá. Posso responder? Opa, responde aí, pode responder. Ela tinha feito. Então, já eu achando aqui, eu quero agradecer a todo mundo que estava na live. Vou tentar responder uma pergunta que a irmã tinha mandado no WhatsApp. E eu fiquei de responder, tadinha. E ela vai ficar brava comigo. Aqui, ó. Vamos lá. Ela saudou, fez uma saudação, né? Paz Deus e tal. No canal Diálogo Livre, explica, por favor, vida eterna e salvação. Segundo os versículos a seguir. O versículo é que ela citou, João 6,47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. A partir do momento, teologicamente, agora eu vou ser bem conservador na teologia, tá? Saindo do mundo acadêmico, mais pro lado conservador. A Sagrada Escritura menciona que a partir do momento que você crê em Cristo, não é que você vai receber a vida eterna. Você já tem a vida eterna. Jesus é a vida eterna. A vida eterna é essa, que creiam em Jesus, a quem enviaste. Jesus é a nossa vida eterna. Jesus ele é a atualização, ou ele é aquilo que é a antecipação daquilo que nós vamos receber. Não é que você vai desfrutar o céu. Você já recebe e experimenta a eternidade. Paulo vai dizer que nós somos colocados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Já desfrutamos de um pedacinho do céu. E ela diz, quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, quem crer e for batizado será salvo. E quem não crê já está condenado. Mas por que já está condenado, Kleber? Esse dia um irmão até perguntou para mim também, de ministério. Por que está condenado? Porque pensa, gente, todos pecaram em Adão. Então todos estão caminhando para a condenação. Já está condenado. Não tem o que você fazer. Você já está condenado porque você está seguindo a raça humana adâmica pecaminosa. E aí o evangelho é apresentado para você. A partir do momento que o evangelho é apresentado para você, você crê, você é salvo. Quem não crê, por isso que o texto fala, já está condenado. Porque você já estava condenado mesmo. Não é que o evangelho te condenou. Viu esse dia uma pessoa na internet dizendo, o evangelho condenou. Não é que o evangelho condenou. Você já estava condenado porque você é filho de Adão. Agora, quando você crê em Cristo, você recebe a salvação. E agora você tem uma nova vida, colocada em lugares celestiais. Você já desfruta da vida eterna. Por isso que o autor aos Hebreus diz, aqueles que experimentaram os poderes do mundo vindouro. Que poderes de mundo vindouro que ele está falando? É essa vida eterna, é essa graça, é essa vida com Deus que você já recebe aqui e agora. Não é que eu vou receber o céu, eu já desfruto do céu um pouquinho agora. Lógico, chegar lá no dia escatológico, eu vou experimentar de forma plena e perfeita. Ok, mas já aqui eu já experimento. E eu quero terminar, já respondi à irmã, quero terminar rapidamente, menos de um minuto. Deus abençoe a vida de todos. Aqui, a ideia não era, primeiro, denigrir, porque a internet, eu sei como a internet funciona, tá, gente? Não era para denigrir a imagem do Sabino. Falei com muito respeito a ele.
Eu concordei quando ele falou de Isaías 14 e Do Êxodo da também. Da queda de Êxodo. Satanás, né? Isso. Que a explicação dele, vou tirar o chapéu, foi tremenda. A explicação do Fábio Sabino. Ezequiel 28, gente, e Isaías 14 não tá falando do diabo, tá falando do rei de Tiro e depois Nabucodonosor. Sabe por quê? Porque tem muito pastor que sobe no altar aí, principalmente as neopentecostais, e fala que a queda do diabo com o Êxodo 20. Não tem. Exegeticamente não dá pra você falar isso, não. Nisso eu concordo com ele. Mas eu falei aqui, qual era a intenção desse programa aqui hoje? Foi mostrar que no mundo acadêmico não é esse consenso todo que se fala por aí. Só que tem gente que fala assim, quem estuda teologia sério mesmo, para de acreditar em Deus. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu fiz minha graduação em teologia, fiz graduação em filosofia, fiz 6 pós-graduação, tô terminando mais 2 e fiz o meu mestrado em ciência e religião. Eu já li cada coisa que isso aqui, esses 2 livros é café pequeno. Em nenhum momento eu perdi minha fé. Eu não deixei de acreditar em Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu absorvi o conhecimento acadêmico, teológico, e sei que não é um consenso, assim, aquela teoria é consenso, e você tem que necessariamente deixar de acreditar em Deus. Eu só mostrei que existe no mundo acadêmico várias posições, tá, dentro de um mesmo assunto. Só isso que eu fiz. Em nenhum momento queria falar mal dele. Era só eu falei com muito respeito a ele, a pessoa dele, porque ele não está aqui para se defender. Mas falei com muito respeito, e eu não sou agressivo, principalmente em live, essas coisas, eu não gosto de agressividade, eu não gosto de brigar com ninguém. Mas respeito a opinião dele e só quis mostrar que existe uma posição contrária, tá bom? E eu ainda vou tentar convencer o Kleber pro debate com o Kleber. Por que ele fala convencer? Porque eu não gosto de debate, porque dá a entender assim, eu tô certo, você tá certo, eu tô certo, você tá certo. Né? Debate treta, tem que ter treta. E eu não sou de treta, porque eu vim da América, eu vim da periferia. E treta pra mim, você já tinha que sacar a arma e já... Não, eu vou te falar, já sacava, de novo eu falo aqui, eu já acompanhava o Sabino e eu conheci ele aqui pessoalmente. Cara, é um cara tranquilo, calmo, educado. Eu gostei dele. Todo mundo aqui se apaixonou por ele, até minha filhinha tava aqui, gostou dele. Então, muitas coisas que vocês veem na internet, gente, às vezes uma parte é personagem, tá? Então, eu quero ver o Kleber. Tá muita gente falando aqui. O Sabino vai atropelar o Kleber. Não é essa a intenção, inclusive do próprio Sabino. Assisto de novo aqui o episódio que tá aqui, o anterior à nossa live, onde ele explica no finalzinho sobre a briga com o Paulo Cogos, tá? Ele vai explicar lá. Ele mesmo ali já fala do personagem. Então, assim. E outra também, eu não vim aqui pra atropelar ninguém porque eu também não sou carro. Exatamente. E eu não dirijo e não sei dirigir. Eu sou míope. Se eu entrar no carro, eu mato, vai morrer eu e quem tiver na frente. Eu enxergo. Então eu não sou pra atropelar ninguém. E eu acho que ele não é carro pra atropelar ninguém. No mundo acadêmico, ninguém atropela ninguém. Ele tem o posicionamento dele, e eu respeito e discordo. E no mundo acadêmico, ele tem que... se ele for acadêmico de verdade, ele tem que discordar de mim, mas me respeitar meu posicionamento. Sim. Porque é assim que na teologia e no mundo acadêmico a gente faz, tá? Não existe essa de atropelamento. E a verdade, assim, um dos poucos, acompanhando algumas coisas do Sabino, quando o mais grave foi o negócio do Cogos, mesmo que o Cogos saiu, deu uma briga lá, o resto foi debate. Tudo bem, tem um exagero das coisas. Mas eu falei, personagens, algumas coisas. Então é isso, gente. Queríamos ter mais tempo, mas nosso tempo está escasso. O Kleber vai ter que vir mais vezes, né? Já faz parte do canal, Kleber. Queria falar algumas coisas importantes. Se você tem uma editora e você quer divulgar sua editora, seu livro, entre em contato com a gente, manda uma mensagem aqui pra gente, tá? A gente vai entrar em contato. Entra lá também no Instagram, @Diálogo Livre Oficial, e manda uma mensagem no nosso direct. Nas próximas lives nós vamos estar botando o contato da produção. Lá, @Diálogo Livre Oficial, porque o Kleber, ele indica e muita gente, o que ele indica, muita gente assiste. Sim. Então, assim, a gente tem todo um formato aí. Você que quer patrocinar o Diálogo Livre também, entre em contato. Tem muita coisa boa pela frente. O canal tá crescendo muito rápido. Nós vamos trazer, dia 19 de agosto, a live do século. César Cavalcante e o pastor Kleber vai estar aqui também. Não é um debate, é uma conversa. É uma conversa, porque teve uma polêmica também do Kleber lá no César. Dia 19 de agosto. Na nossa linha de contatos ainda tá o Paulo Cogos, que foi que discutiu com o Sabino. Então, se você é fã do Sabino, continua aqui, que nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos trazer primeiro o Paulo Cogos, e aí para dar a versão dele, falar de outras coisas, e depois nós vamos tentar fazer um debate entre o Cogos e o Sabino. Estamos só vendo data com o Paulo Cogos, tá? Então fica aqui. Você que é fã do Sabino, não vai embora não, porque o Sabino trouxe bastante inscritos pro canal também. Você que é fã da CCB, o Gerdel, ele tá
cuidando de algumas coisas em Curitiba e tal, mas ele também vai participar das nossas lives. Hoje acho que ele estava em Curitiba, mas o Jardel tá no canal ainda também, faz parte do canal. E o professor, houve um acidente hoje aí, mas tá tudo bem com ele, graças a Deus. Para ninguém me perguntar, ó, de forma gratuita, hein? Quem quiser conhecer mais esse assunto que foi mencionado aqui, essa teoria do Javé e tudo mais, Editora Paulus, ou A Origem de Javé, o Deus de Israel, o seu nome, tá? Editora Paulus. E a história primitiva de Deus, Javé e outras divindades no Antigo Israel, do Mark Smith, Editora Vozes. Aí, ó, de forma gratuita, eu tô fazendo propaganda. Esses 2 livros, 2 livraços sobre o assunto, tá bom? Li e eu gostei bastante. Por mais que algumas coisas do autor eu não concordei, mas no mundo acadêmico é assim, você tem que ler de tudo e reter o que é bom. Kleber, obrigado, viu? Eu que agradeço. Tamo junto, vamos ter novas lives, quando nós vamos estar divulgando as próximas lives, próximos episódios, próximas entrevistas. Obrigado a você que ficou com a gente até agora. Compartilhe essa live, se inscreve no canal, manda seu joinha, vai ter muita coisa legal aqui. Valeu, obrigado, Deus abençoe. Bem.